Sejam muito bem-vindos ao Learning Talks. Eu me chamo Felipe e hoje nós vamos falar um papo sobre educação. Então, você que é professor, gestor escolar, coordenador pedagógico ou trabalha com educação e esse assunto te interessa, esse aqui é o podcast para você. E hoje nós vamos falar, e primeira coisa que eu quero agradecer antes de começar a falar, é agradecer a Eu Educação que promove esse podcast aqui. E hoje a gente vai falar com um professor eu acho que o mais querido da internet, professor Kennedy Ramos. Primeira coisa que eu quero agradecer, Kennedy, por estar aqui com a gente, aqui em Balneário Camboriú, né? Lembrando, a gente está aqui em Balneário Camboriú e queria te agradecer, Kennedy. Muito obrigado. Prazer Seja bem-vindo, Kennedy. E aí, Kennedy, assim, para quem não te conhece, para quem está lá do outro lado, você pode falar um pouquinho, Kennedy, da tua história, quem é o professor Kennedy Ramos e hoje como é que é esse sucesso todo no YouTube, no Instagram? Conta para nós aí, então. Eu sou natural do Pará, de Belém do Pará, né? Nasci no Marajó e lá foi que começou tudo, né? Na internet. Para quem já me acompanhou na internet, tem um canal no YouTube, tenho nas redes sociais no Instagram. E lá foi que começou tudo. Comecei a gravar em 2015, levei um pouquinho mais a sério em 2016, né? Sempre aquela velha desculpa de nunca te tem tempo, né? Para a pessoa ter a vida corrida. E em 2018 eu saí, fui morar em São Paulo e hoje estou aqui em Balneário Camboriú. Como é que você veio parar aqui em Balneário, Kennedy? Me conta aí um pouquinho. Cara, o objetivo foi qualidade de vida, né? Então já estava conseguindo. Eu larguei em 2017, né, a sala de aula para me dedicar um pouco mais ao online, né? Montei empresa, fui para São Paulo, né? Que ficou até uma rota melhor para outros projetos que eram ao longe também pelo Brasil. E para cá realmente foi qualidade de vida, né? Como o mundo online ele possibilita, isso possibilitou isso, então eu pude escolher onde eu pudesse ter uma sede, eu pudesse viver para continuar produzindo conteúdo. Que bacana, que bacana. Só avisando o pessoal que está nos vendo aí, que tem um pessoal que está vendo a gente pelo YouTube, mas a gente também está em todas as plataformas digitais aí de podcast, Spotify e assim por diante, que eu tô com uma colinha aqui, então vou ler aqui, tá? Então o pessoal não ficar desconfiado lá do que eu tô vendo, mexendo no celular aqui, não, é só acompanhando a nossa conversa aqui. Ô Kennedy, e assim, tu migrou do presencial para online. E qual que foi essa diferença do presencial para online para quem? Eu converso hoje com muito professor, cara, e muitos deles me falam, hoje eu tô migrando do presencial, quero dar mais aulas online. Qual que foi essa diferença? O que é essa diferença para quem tá pensando nisso agora? A diferença básica é, primeiro, que você tem que... Depende, né? Depende qual é o seu objetivo, na verdade, do online. O meu objetivo, na verdade, não era estar só na minha região, né? Tem gente que pode gravar para online para gravar para os seus alunos na região, né? Mas quando a gente fala de Brasil, o Brasil é muito diverso, né, cara? Então, uma pessoa lá no Nordeste tem uma cultura diferente daqui de Santa Catarina, no Pará. Então, a primeira coisa que eu acho que é diferente é você estudar esse teu público que você quer alcançar e ver de que forma você pode criar uma linguagem equilibrada, né? Que foi o que eu tentei. Porque eu vejo muito professor falando assim, eu trabalho com uma escola elitizada. Às vezes não é a linguagem da internet. Às vezes você vai encontrar um público também que precisa da base de uma matéria. Perfeito. Então, essa é a principal diferença, que na internet muitas vezes não quer dizer que você tem que ver um assunto raso. Você tem que saber a hora que você tem que ver a matéria básica, tem que saber a hora que você tem que fazer um equilíbrio da matéria ou, quem sabe, fazer uma aula de aprofundamento. Essa é a principal diferença. E quando que foi essa virada de chave, né? Porque tu falou assim, eu vou largar de vez o presencial e vou para online. Porque assim, muito professor que eu converso, ele fala, será que eu vou me sustentar ali? Porque Sim. tu tem um fixo ali. Como é que tu pensou? Como é que foi isso para ti? Eu acho assim que o professor ele tem que ver realmente como empresa. Ele tem que pensar no online como empresa. E como toda empresa, ela não tem um retorno financeiro imediato. Então, se você vai logo pensando, meu Deus, eu vou ter logo um retorno financeiro e não vou querer investir nada no começo. E o maior investimento da gente, pra gente que é professor, é tempo, né? Porque se você está lotado de aula e você chega para gravar e não tem nenhum tempo ou grava de qualquer forma, se você não dá muita atenção como não daria para uma empresa, não está dando atenção, não vai ir adiante.
Então, acho que a primeira coisa que a pessoa tem que ter é perseverança, tem que ter paciência, e pensar que você está fazendo aquilo. Eu acho que o meu pensamento foi, se eu não tivesse retorno financeiro, pelo menos ia me ajudar no presencial. Porque se eu for para a internet, eu tiver uma visibilidade, tiver uma imagem, tiver um conhecimento, né? Os alunos estão na internet, pelo menos já me ajuda no presencial. E se você consegue fazer isso pensando nisso, não, porque senão acaba rolando, acho, uma frustração, né? Imediata. Não estou tendo, só estou colocando dinheiro, só estou não sei o quê, tá vindo e acaba desistindo. Então, acho que é mais ou menos isso. Tem que pensar como empresa, tem que pensar que é um investimento, às vezes, a longo prazo, 2 anos, 3 anos para começar a vir um retorno. E no início, Kennedy, eu tô falando aqui só para vocês entenderem, pessoal, com um profissional que tem mais de 250 mil no Instagram, seguidores, conta verificada, né, Kennedy? No YouTube, a gente são mais de 870 mil, Isso. Então, se juntando aí, tem mais o TikTok, então mais de 1 milhão aí de seguidores. Em todas as redes. Em todas as redes. É um profissional de ponta aí, um dos maiores da internet. E aqui, gente, é para vocês entenderem como é que é a história de verdade. O Kennedy começou lá em 2016, 2017, você falou, né, Kennedy, foi para valer. Sim. E às vezes, Kennedy, me chega muita pergunta, como é que é o investimento inicial? A gente falou agora em investimento, mas qual que é o investimento inicial? É câmera, microfone, tu comprou isso no início? Como é que foi isso para você, o início? Olha, no meu início, como eu estava em 2015 lá, tentando gravar algumas coisas, eu te confesso que um celular, né, o celular ele mudou muito, né, cara? Então, assim, um celular, para ter uma imagem boa, você tinha que ter um celular de última geração. Uhum. Hoje não, você não precisa. Então, às vezes ficava naquele dilema. Eu vou gastar, sei lá, um valor absurdo no celular de ponta, né? Sei lá, numa marca aí cara, ou eu vou comprar uma câmera na época, né? Que o celular também, o celular de ponta era muito caro. E hoje não. Hoje você consegue pegar até celulares um pouco mais baratos, né? Com uma imagem boa. Então, eu acho que, na minha época, eu investi numa câmera, não comecei no celular, porque meio que a câmera valia a pena. Mas o professor que quer começar hoje, se ele tiver uma boa iluminação, se tiver uma boa... Kennedy não tem ainda a grana de começar numa câmera de última geração. E vai aos poucos. Investe numa câmera, investe num áudio e começa a pesquisar, né, para você ter uma iluminação, ter um áudio bom, para você começar a fazer uma coisinha... entregar uma coisinha que a internet já está pedindo, que na minha época a gente podia fazer um pouco mais caseiro, né? Perfeito. E hoje o aluno já está pelo menos um áudio bom. Perfeito, perfeito. Ô Kennedy, e assim, muitas pessoas, quando eu converso, eu falo aqui porque eu converso com diversos professores do Brasil inteiro também. E aqui a grande proposta do nosso podcast vai ser também trazer outros professores como o Kennedy para conversar aqui com a gente. Mas quando que foi aquela virada de chave de tipo assim, opa, eu tô sendo reconhecido, os alunos estão me conhecendo. Teve algum vídeo, algum momento que você falou assim, aqui eu apareci de verdade, aqui eu estourei? Eu comecei a gravar, como eu falei, em 2015 comecei a gravar alguns vídeos, né? Só que acabei não mantendo a frequência que eu tava dando muita aula, aquela desculpa, não consigo. Aí em 2016 eu resolvi levar um pouquinho mais a sério, né? Eu diminui um pouquinho a carga horária também e comecei a fazer um pouquinho mais profissional, comecei a estudar edição e tudo mais. E dentre essas postagens que eu estava fazendo, eu percebi que, como eu falei, as matérias básicas no YouTube, que foi onde realmente começou a crescer mais, elas fizeram uma diferença. Então comecei, poxa, assim como tem matemática, assim como tem física, geografia, todas as matérias têm matéria básica. Eu percebi que citologia e bioquímica fazia diferença. Então eu comecei a postar mais essas matérias. E foi quando um vídeo meu de proteína começou a ficar ranqueado, que a gente chama lá, top 1 em pesquisas no YouTube durante muito tempo. Tanto o cara que pesquisava proteína para malhar, o cara que pesquisava, apareceu o meu lá primeiro. Então esse vídeo foi o diferencial eu acho que foi o diferencial para levar os outros vídeos. E uma coisa que foi importante, todo vídeo eu linkava outro vídeo, falava, olha, na próxima aula, a gente tem mais aulas, que é legal falar, que é como se fosse uma propaganda, porque se um vídeo a gente não sabe, pode postar 100 vídeos, a gente não sabe qual pode dar certo, qual pode ganhar mais visualização, mas se você naquele vídeo você faz propaganda de outros vídeos, aí eu acho que nesse momento foi a virada de chave, foi 2017, foi que o canal começou a ganhar bastante visualização. Massa. Que bacana, Kennedy.
E a gente vê assim nas redes sociais, né, no YouTube, que você tem uma conexão grande, muito grande com os teus estudantes, né? Sim. E hoje como é que tu vê isso, essa conexão com o teu estudante do online? Porque a gente sabe que online não é a mesma coisa que o presencial, então muito professor fala, porra, tem o calor ali do lado, né, o calor humano, e no online como é que esse calor ali que não tem, né? Eu, por incrível que pareça, na época, quando eu queria gravar aulas para professor, eu sabia que a internet era um momento diferente. Eu sabia que não daria para chegar numa câmera e simplesmente só ficar frio. Porque em sala de aula, o que acontece até com muitos professores? Em sala de aula, ele tem aquela liberdade, porque ele está com os alunos dele. Uhum. E eu vejo que muitos professores que às vezes têm esse carisma com os alunos, quando vão para frente de uma câmera, ficam frios. Uhum. Porque, Kennedy, é frio porque eu estou no estúdio, é frio porque eu sei que tem outras pessoas me visualizando, tem outros professores que vão me ver, então não vou fazer a mesma brincadeira, não vou fazer, quem sabe. Então eles ficam com aquele medo, vamos dizer assim. Então o que eu imaginei? Eu procurei me desligar disso e na minha cabeça eu fingia que tinha aluno dentro da lente. Então eu olhava, é por isso que eu converso muito com os alunos. Tem aluno que fala que às vezes está dormindo em uma aula longa. Eu falei, ei, presta atenção, olha para cá. Você que está do outro lado, aponto para a câmera. Então eu imagino que tem aluno do outro lado mesmo. Então eu acho que é conversar, como você faz em sala de aula, ter empatia. Quando você tem empatia, ver que ele tem a dificuldade, que você está se esforçando para fazer aquilo e você tem aquela conexão. Criar, assim como os professores às vezes são conhecidos por alguma coisa, eu tentei criar aquela conexão. Que às vezes o tio Keke, né, que os alunos chamam, né, que parecia no começo uma brincadeirazinha, algumas coisinhas que você fala na sua linguagem, que às vezes tem sala de aula com o aluno. Então, criar essas conexões, elas são importantes. Bacana, bacana. Gente, só para lembrar vocês, nós estamos aqui conversando com o tio Keke. É isso. Diretamente aqui, agradecer ao Coque Balneário Camboriú também, que emprestou o seu espaço para a gente estar tendo essa primeira conversa, nosso primeiro podcast aqui. A gente vai conversar com muita gente legal, que nem o Kennedy aqui. Durante os nossos próximos episódios também. Kennedy, a próxima pergunta, ela vai no sentido de que nem você falou, 2015, 2016, de lá pra cá, cara, são 7 anos praticamente. Sim. E 7 anos dentro do mundo online, do digital, é muito tempo. Como é que foi essa adaptação tua? Porque há 7 anos atrás tinha Reels, tinha TikTok. Não. E hoje a gente percebe que o teu engajamento é muito grande no TikTok, no Reels. E como é que faz, cara, para manter essa constância? Como é que faz hoje para o professor que a gente não sabe daqui a 3 anos o que vai ter, daqui a 5, daqui a 10 anos, né? É isso que muita gente me pergunta, né? Porque assim, não é a mesma coisa você crescer no YouTube, crescer a mesma coisa no TikTok, a mesma coisa no Instagram. Então, na verdade, aquela velha parece clichê, né? A gente pensar fora da caixinha. Mas é verdade, né? Uhum. Quando você pensa só na sua matéria, exemplo, eu biologia, pensa em estudar só biologia, só dar aula e postar é uma coisa, mas você tem que estudar também um pouquinho mais as outras coisas. Então, o que eu fiz? Vou gravar no YouTube. Como é que funciona o YouTube? Então, eu ia pesquisar. O YouTube tem um algoritmo que a gente chama, que ele ajuda na pesquisa. O YouTube tem uma forma de como você colocar o seu título, tag, a thumb, que a gente chama lá miniatura. Então, tudo isso é uma pesquisa que o YouTube até que mantém um padrão, né? Não mudou muito. Mas, exemplo, uma rede social como o Instagram, por exemplo, ela mudou muito. Eu sou da época, na verdade, que o Facebook, eu cresci um pouquinho orgânico no Facebook no começo. Eu ganhei 65, eu tenho também 65 mil seguidores no Facebook, que deu uma parada. E o Instagram, ele mudou muito, cara. Acho que é a rede social que mudou mais nos últimos tempos e tem um estilo de postagem que já mudou, que não é mais, que era carrossel, que já foi imagem, que já TikTok tem um Reels agora. Então acho que a gente tem que fazer, tá acompanhando e testando, ver o que dá certo e testando. Viu que deu aquilo certo, vai lá tentar replicar. Então acho que a gente tem que sair daquela bolha que é só a aula e começar a pesquisar as outras coisas. O que eu procuro fazer? Ver outras influências, que não necessariamente são da minha área. São que estão produzindo para a internet e tentar adaptar para a educação. Ótimo, ótimo. Até... Agora não lembrei o que eu ia falar. Uma dica, né? Vai ter um corte aí, dá pra ter um corte. Kennedy, tem algum segredo por trás de toda essa fama de conseguir mais de 1 milhão de seguidores na internet? O pessoal
deve estar muito curioso para saber isso, né? Se tem algum segredo por trás de tudo isso. Tem algum, Kennedy? Eu acho que o grande segredo, tem gente que fala até a diferença principal é sorte e tudo mais. Eu acredito que não seja só isso, né? Não é só postar e você ter um vídeo com sorte. Não quero dizer que isso não possa acontecer. Apesar que no YouTube eu nunca tive um vídeo de fato que viralizou, né? Uhum. Tive no TikTok, agora, ano passado, mas no YouTube eu cresci, não foi postando mesmo. Eu acho que é aquilo que eu falei. É a gente não pensar só em gravar, a gente pensar nas outras... Porque quando você é adaptável, quando você muda e conforme o jogo, exemplo, hoje é uma rede social, amanhã pode ser outra rede social. Uhum. Então, quando você procura estudar e procura ver tudo isso que está te cercando, eu acho que esse é o segredo, que você começa a entender o jogo. Você pode crescer mais lento, pode crescer mais rápido, tem outros que crescem mais rápido, mais lento, mas pelo menos o fato só de você crescer, isso já quer dizer que tu tá no caminho. Então acho que o segredo é esse, cara, tu estudar mesmo, olhar, tirar o que envolve tempo, né, e ver como empresa, como eu falei, se você olha como empresa, você está querendo estudar. Esse é o segredo. E depois de você estourar nas redes sociais, né, aí você teve seu grande pico ali nas redes sociais e mantém isso até hoje. Muitos professores que a gente vê também estão estourando nas redes sociais. E aí, qual que é o momento certo que você viu? Olha, eu preciso ter uma plataforma, preciso vender meu conteúdo. Teve um momento certo? Como que foi isso? Eu pensava muito em... Eu comecei a vender com 10 mil seguidores, né? Eu queria esperar até 100 mil, né? Mas eu não esperei muito. Mas assim, tudo depende. Hoje eu percebi que, na verdade, não necessariamente depende da quantidade de seguidores. Tem muita gente que falava, eu preciso ter um número de seguidores. O que acontece a plataforma também exige um tempo. Então, que você tem que se dedicar para aqueles alunos da plataforma, né? Que são coisas... Quem está vendo a gente nas redes sociais não tem noção do trabalho que a gente tem por trás também, que é para manter a plataforma, tem que atender os alunos, então dizer, quero tal vídeo, quero tal coisa. Então é outro trabalho por trás que você tem. Então eu acho que é a partir do momento que você já está estabelecido na rede social. Eu acho que, em que sentido? Eu consigo manter aquele tempo, eu consigo estar dando a minha cara, eu consigo estar ajudando os alunos. Você viu que você já postou, porque o que acontece com muitos professores também? Ele já quer começar o primeiro vídeo dele na rede social e já começar vendendo. Poxa, você nem começou, né? Nem ajudou. Então, aquela velha coisa, de investimento, que você ajuda e depois eu vou lá e eu vou colher alguma coisa. Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Eu percebi que a hora certa foi quando eu já tinha postado mais de 100 vídeos, só para você ter uma noção. Caramba! Mais de 100 vídeos no YouTube, e eu vi que já tinha ajudado, os alunos estavam querendo algo mais organizado. Foi o momento que eu decidi de montar uma plataforma e tentar monetizar daquela forma, uma vez que o YouTube, no começo, eu não tinha retorno financeiro na AdSense. Quem sabe até hoje eu não sairia de sala de aula, entendeu? Então a plataforma foi realmente a maneira que eu encontrei de monetizar para tentar até melhorar o projeto, não em si, porque se a gente for pensar, se a gente ganha tempo, a gente consegue produzir mais, né? Perfeito. Então acho que esse é o momento. Vai de cada pessoa, né? Perfeito, Kennedy. Kennedy, pra gente encerrar aqui, eu sei que daqui a pouco, só para vocês entenderem, daqui a exatamente 10 minutos o Kennedy entra em sala de aula para dar uma aula ao vivo na plataforma dele. Então ele tá aqui com a gente ainda. Kennedy, assim, pra gente finalizar em grande estilo, tem um conselho que você daria para o professor que está nos vendo, o gestor que está nos vendo lá, mas principalmente o professor que tem esse mesmo sonho que o Kennedy tinha lá atrás e que conseguiu alcançar e que consegue, que está galgando aí para um futuro muito grande em relação a isso, que você gostaria de dar para o pessoal? O conselho que eu dou trabalhe nas redes sociais. Antigamente, a gente, na minha época, quando eu fazia, era aquela coisa de, será que eu vou entrar na rede social ou não? E hoje não existe mais isso. Eu acho que todo professor ele tem que estar na rede social, independente se ele quer ver isso como trabalho na rede social ou se ele quer aumentar o engajamento dele no presencial. Como eu falei, hoje o professor que não está na rede social, hoje o professor que... Ou o professor, você que está começando, você quer um reconhecimento até no presencial, a rede social ela te ajuda nisso.
Então, eu acho que faça, cara, acredite, poste, porque a gente só vai saber testando, né? Veja isso como uma empresa, se esforce para isso, veja aquilo como algo que pode ajudar os alunos, entendeu? Na rede social. E hoje, de verdade, uma das coisas que me deixa mais felizes não é só, eu te falo de lado financeiro, lado de fome e tudo mais, mas é muitas vezes aquele aluno que não tem condição financeira de pagar uma escola particular, não tem condição financeira de assistir aula com você, mas você vai pegar aquele aluno do interior que vai ter a sua matéria, aquele aluno que vai ter aquele conhecimento, que muitas vezes, na verdade, que ele não tinha professor. Então, o conselho que eu dou ao professor, então, que não queira investir, mas que seja para ajudar. Então, a internet está isso para a gente conseguir ajudar mais e mais alunos. Kennedy, muito obrigado. Eu que agradeço, estou aqui com vocês. Por essa aula, por esse primeiro episódio do podcast. Gente, hoje é o primeiro podcast que a primeiro episódio. Você que a gente está meio atrapalhado ainda. Sim, não, o apresentador ainda não é acostumado, não é o cara do Flow ainda. Mas a gente está tentando trazer esse conteúdo de forma rápida para você conhecer as pessoas aqui também, Kennedy. Acompanhe a gente nas redes sociais. Sigam a gente nas redes sociais também. A gente vai deixar aqui as redes sociais da EIO Educação, que é a realizadora desse projeto. E também, para você que está ouvindo a gente no podcast, dá o follow para a gente aí dentro do Spotify, do Deezer e assim por diante. Gente, agradeço o Kennedy mais uma vez. Eu que agradeço. E até a próxima, viu, gente? Valeu! Tchau, tchau, galera.